vamos finalizar o nosso botão de adicionar produtos. Mas antes de a gente finalizar, vamos continuar esse nosso código. O que ficou faltando é que quando compilamos e adicionamos algum produto, por exemplo, vamos colocar código 2 e 110. Adicionar produtos, vai perguntar assim. Ao fazer isso, ele traz o nosso produto para cá, vamos ter que mexer nessa list box, mas aqui no valor total, a gente não consegue ver o valor que está nesses produtos. Então vamos primeiramente, nessa list box, colocar em columns count 8 para testarmos. Compilar. Pronto. E aqui está os valores. Ou seja, o que a gente vai mostrar aqui vai ser simplesmente a soma dessa coluna de preço total. E olha só como a gente vai fazer. Vamos voltar. E vamos aqui, vamos colocar label final. Nele vamos passar o seguinte. Vamos fazer label final ponto caption, que a gente quer alterar o texto dele, vai ser igual a rs, cifrão de dinheiro, tá? Vamos colocar um espaço para ficar com um espaçamento interessante e vamos concatenar. E aqui a gente vai utilizar uma função do Excel, worksheet function, sendo que vamos usar a função mais simples, que é a função de soma. E nessa função de soma, a gente vai somar o que a gente tem na planilha 8, ponto, preço total. E vamos ver onde é que é o preço total na coluna H. Vamos voltar. E aqui será H. Beleza? Agora vamos compilar e ver o que está acontecendo. Vamos colocar novamente. Daqui a pouco a gente exclui, tá? Aqui já está aparecendo o valor. Bom, só para finalizar, quando a gente terminar de inserir um produto, é interessante que tanto esse código de barra zere, quanto essa quantidade também. Então, para finalizar, vamos fazer só isso, tá? Vamos colocar o text box de código.valor, vamos zerar, e da mesma forma faremos para quantidade. Dessa forma. Pronto. Mas todo esse código que fizemos, a gente fez somente para quando o estoque for menor do que a quantidade. E agora, quando isso não acontecer, nós temos que fazer praticamente esse mesmo código. Olha só, quando isso não acontecer, vai ser esse else aqui. Else. E aqui está o código quando não for maior do que o estoque. Quando a quantidade não for maior do que o estoque. Então, vamos copiar exatamente esse mesmo código. E agora, vamos compilar. E vamos, por exemplo, colocar o código 123, que se não me engano é Coca-Cola, e vamos colocar uma unidade. Adicionar produtos. Aqui entrou a quantidade de 1 na nossa Coca-Cola. Pronto. Com isso, o nosso botão de cadastrar está finalizado. Vamos agora alterar alguns detalhes para deixar mais interessante o nosso formulário. Primeiramente, eu vou alterar um pouco esse nosso list box, tá? E para isso, só para ficar fácil de visualizar, eu vou vir aqui e vou colocar em row source A2 até H8, por exemplo. Só para a gente visualizar como fica. Vou colocar aqui true, para ficar dessa forma. E vamos vir na largura das colunas e começar a alterar. Primeiramente, o ID. O ID a gente quer pouco. Vamos colocar 20 para testar. Com 20, ele fica bem pequenininho. Vamos colocar 23. Ótimo. Na descrição, vamos aumentar um pouco a descrição. Vamos colocar 80. Na quantidade, eu vou alterar esse nosso título de quantidade. Vou resumir ele para ficar mais simples. Dessa forma. Pronto, quantidade. E aqui eu posso colocar um pouquinho maior do que o ID. Vamos colocar 30. Pronto, um pouquinho maior ainda dá 35. No código de barras, eu vou colocar só código. E nesse código, eu irei diminuí-lo, vindo aqui, e vou colocar aproximadamente 60. Vamos ver como fica. Dá para ficar um pouco menor. Olha, essa parte, ela infelizmente, ela vai ser analisando e colocando alguns valores, tá? Aqui não tem muito como a gente organizar de primeira. No preço, vamos colocar 50 também. E aqui, a gente vai precisar colocar isso aqui um pouco mais para o lado e aumentar essa nossa list box. Dessa forma. Aqui vamos tirar tanto o nosso grupo quanto a nossa imagem e deixar somente o preço total. Dessa forma. Vamos reposicionar aqui um pouquinho mais para a direita. Perfeito.
Como já colocamos aqui no row source, vamos deixar somente no código, tá? Pronto. Além disso, eu tenho que vir no columns head. Perfeito. Pronto. Para finalizar, vamos fazer um teste final. E para fazer isso, antes eu vou voltar para a nossa planilha. E aqui eu vou excluir todos esses produtos, tá? Depois de excluir esses produtos, vou voltar para o VBA, executar nosso formulário e inserir primeiramente um Coca-Cola. Vamos colocar uma Coca-Cola. Como eu não coloquei quantidade, está funcionando. Vamos colocar agora 10 Coca-Colas. Funcionou também. E o valor está sendo mostrado aqui, tá? Vamos colocar agora um açúcar. E vamos colocar uma quantidade maior, que é a primeira vez. Estoque ficar negativo se eu colocar não. Ele não insere. E se eu colocar sim, é inserido. Está funcionando perfeitamente. Pronto. Finalizamos essa aula. O último detalhe que faremos é somente alterar esse nosso campo para chamar mais atenção. Vamos clicar nele. Vamos vir em fonte. E vamos colocar um fonte bem mais chamativo. Vamos colocar essa Britannic e vamos aumentar o tamanho dela, por exemplo, para 20, sendo que na sua cor, vamos colocar branco. Vamos testar novamente e adicionar um produto aqui, tá? 2. Tá, o último detalhe que faremos é colocar o texto para a direita, beleza? Vamos clicar e aqui embaixo vamos alinhar à direita. Pronto, dessa forma. Se você quiser, você tem